Livro de 2 Reis, capítulo de número 11, versículo 1 a 3. Antigo Testamento, glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 11, versículo de número 1 a 3. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quantos não acharam, digam misericórdia. Tem alguém que não achou. Vamos ler. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Amém? Amém. Pode tomar os seus lugares, glorificando ao nome de Jesus. Meus irmãos, lemos aqui um texto que fala de várias pessoas, de uma história onde temos aqui vários personagens, mas dentre todos os personagens que nós temos, a que está em evidência é essa tal Atalia. Atalia, mãe de Acasias, que era rei em Judá, e que tinha alguns filhos, mas veio a falecer. E Atalia, então, se autoproclamou rainha no reino de Judá. E desta forma, tornando-se rainha, ela deu uma ordem aos seus súditos para que matassem todos da linhagem de seu pai e todos da linhagem do seu filho. Mas a Bíblia diz que no meio da matança, Jeoseba, que era irmã de Acasias, toma um dos netos de Atalia, um dos filhos de Acasias, que era pequeno, e leva escondido para dentro do templo, e ali permanece por 6 anos juntamente com o sacerdote o sacerdote Joiada, que estava no templo. Essa história é uma de muitas histórias bíblicas dos reinos de Israel, dos reinos de Judá, daquilo que acontecia quando o povo de Deus se desviava, quando um rei saía da presença de Deus, quando fazia aquilo o que era mal diante do Senhor. Mas quem era essa tal de Atalia? Atalia, ela era filha de Acabe com Jezabel. Olha então da onde nasceu essa senhora Atalia, essa rainha. Ela era produto de um amor de 2 pessoas desviadas lá do tempo de Israel, Acabe e Jezabel. E Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, que era povo idólatra e amava e idolatrava a Baal. Então, certamente, como Atalia, ela era neta desse Etbaal, por certo, ela ia muitas vezes na casa do avô, porque era avô, né? Qual neto que não vai na casa do avô? E qual avô que não trata bem o seu neto? Trata bem até demais, né? Você que é pai sabe que tem avô que ultrapassa os limites. Nós queremos criar nossos filhos dentro de um padrão, mas o avô, ele faz muito mais do que fez para nós quando nós estávamos em casa, faz para os netos. Quando nós estávamos em casa com nossos pais, eles botavam nós no arroxo, no limite. Mas quando nascem os filhos, parece que eles ficam tão bobos que ele abre as portas para tudo, e aquilo que nós não fazíamos, que nós não podíamos, os netos deles agora podem subir, pode mexer no cabelo, pode pular por cima, que não tem problema. E é certo que a Atalia se criou junto com o seu avô, que era este tal
de Etibaal, que era lá dos Sidônios. Talvez a Jezabel dizia assim: olha, amor, eu vou dar um passeio, eu vou lá no meu pai, no teu sogro, vou lá levar o meu filho para ver como é que estão lá, ver o meu pai, levar eles lá. E assim, como normalmente se é feito até hoje, com cada parentesco. E lá estava então essa Jezabel, criada dentro de um costume mundano, dentro de um costume idólatra, adorando Baal. E Acabe então se enamora por esta mulher e a traz para dentro do seu reinado e coloca ela como esposa, como rainha. Mas, não obstante isso, Acabe também permite que ela traga o culto do seu Deus para dentro de Israel. Não obstante isso, Acabe também se prostrava diante do Deus dela. E isso tudo foi criando no coração de Deus uma ira contra Acabe e automaticamente uma ira contra Israel. Porque quando o líder peca, Deus ele se levanta contra toda a nação. Quando o povo peca e o líder está na integridade com Deus, Deus abate o povo. Mas quando é o líder que está desviado, Deus abate tudo. Por isso que tem muitas igrejas que estão indo à boca rota. Quando igrejas que os membros que não querem doutrina e ficam lutando contra o pastor para que o pastor pare de pregar doutrina, Deus abate aquelas pessoas, tira no meio da igreja e a igreja continua, porque a Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Porém, meus irmãos, quando é o líder que se corrompe e começa a falar, aleluia, que a doutrina não tem mais sentido, que aquilo que não podia pode agora, Deus se levanta contra todas aquelas pessoas, contra todo o grupo, contra toda a igreja e coloca, aleluia, por terra aquele ministério. E assim então aconteceu também com Acabe. Como ele era o líder, ele era o cabeça, ele era o rei, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Então Deus se levanta contra a nação de Israel e começa a trazer prejuízos para aquela nação. E aí nós vimos muitas coisas acontecer até que Acabe e Jezabel morrem. Jezabel é jogada de cima do seu palácio, é lambida pelos cachorros, os cachorros comem ela lá, né? Os cavalos de Acabe levam ele para a beirada do rio, os cães lambem também o seu sangue, como dizia a profecia que ia acontecer, porque Deus, quando fala, ele cumpre, não se brinca com Deus. Mas agora, meus irmãos, nós vemos aqui que essa mulher, Atalia, tinha um filho que era neto de Acabe e estava reinando. E a Bíblia diz, meus irmãos, que esse homem, esse rei chamado Acasias, ele reinava segundo o que fazia o seu avô. Ele reinava do mesmo modo como Acabe. E você sabe por que ele reinava do mesmo modo como ou Acabe reinava? Porque a Bíblia diz que a sua mãe, Atalia, é que lhe dava conselhos. Imagine, ela era filha de Acabe desviado e daquela Jezabel toda errada. Aleluia. Que conselhos ela poderia dar para o seu filho reinar? Que conselhos espirituais ela podia trazer para o seu filho, para trazer a nação de Israel de volta a Deus? Não tinha um conselho bom. E ele, ao invés de procurar joiada, ao invés de procurar o sacerdote, ele se aconselhava com a sua mãe que foi criada em dubiedade, a sua mãe que foi criada um pouco servindo ao Deus do céu e um pouco servindo a Baal. A uma mãe, aleluia, que conhecia toda a liturgia israelita, mas também conhecia a liturgia baalista. Aleluia, lá estava ela com a sua mente contaminada, porque não tinha pureza, porque ela não adorava um Deus. Para ela, tanto um como o outro servia, e ela então dava conselhos a Acasias, e Acasias começou a reinar da mesma forma como, aleluia, o seu avô Acabe reinou. O que ela fez? Quando soube que Jeú havia matado Acasias, seu filho, tomou o governo de Judá, vindo a controlar o país. Agora você imagina, aquela mulher que o seu coração já não era puro, o seu coração era transviado, era desviado, não tinha a presença de Deus. Quando o seu filho, que era rei, morreu, ela tomou a autoridade.
autoridade, ela usurpou a autoridade, e para que ninguém pudesse tomar a autoridade que ela usurpou, ela mandou matar todos da descendência, aleluia, da sua família, aleluia, para que ela pudesse reinar, e ela reinou por 6 anos, 6 anos de desgraça, 6 anos de prejuízo, 6 anos sem o povo ouvir a voz de Deus, 6 anos com o devorador, o migrador, comendo, aleluia, toda a safra de Israel, 6 anos de guerra, 6 anos de peste, 6 anos de maldição. Por quê? Porque reinava alguém que não estava na presença de Deus. A Bíblia, meus irmãos, então diz que quando ela começou a matança, mandou matar, em 2 Reis, capítulo 11, verso 2, a Bíblia diz: mas Jeoseba, meia-irmã de Acasias, tomou a Joás, furtando-o dentre os filhos do rei, e levou ele para o sacerdote Joiada, que o escondeu no templo. Ela começou a matar todos que faziam parte da descendência de Acasias, mas esta Jeoseba pegou o menino, aleluia, e escondeu no templo. Por que escondeu no templo? É óbvio, porque uma mulher desviada não vai na igreja, aleluia. Quem é desviado, a última coisa que ela vai fazer é procurar alguém na igreja, e como ela estava desviada dos caminhos de Deus, foi o lugar certo para esconder dos olhos, aleluia, de Atalia, aquele menino chamado Joás, depois foi rei em Judá. A Bíblia também diz, meus irmãos, que durante esses 6 anos, Joás ficou escondido no templo, protegido pelo sacerdote, e no 6º ano então da morte de Acasias, o sacerdote Joiada, com o apoio dos capitões do exército de Judá, coroou Joás como rei e mandou matar Atalia. Aleluia. Depois de 6 anos, eles fizeram por debaixo do nariz de Atalia, eles fizeram ali um levante contra aquele reino forjado, contra aquele reino que não tinha o aval de Deus, porque realmente quem deveria estar na frente era Joás, mas Joás era muito novo, era uma criança, era um menininho, ele foi escondido, e depois de 6 anos então, ele foi levantado pelo próprio sacerdote, e ele já tinha 12 anos quando isso aconteceu, e a Bíblia diz então que quando voltava Atalia, aleluia, a sua avó, voltava para a cidade, viu então Joás encostado numa coluna, e todos proclamando e dizendo que ele era rei. Ela fugiu, mas eles foram de atrás e a mataram, aleluia. E o reinado então de Joás começa ali, e é um reinado de prosperidade, porque é um reinado de legitimidade, porque é um reinado que está na presença de Deus, e ele segue então a caminhada e vai governando o povo de Israel. Esta é a história, esta é aquilo que estava acontecendo naqueles dias lá em Israel, em Judá. Mas, meus irmãos, o que nós queremos nesta noite mostrar para os irmãos é o seguinte, aleluia, trazendo para o mundo espiritual, Atalia, ela representa a carne. Atalia representa a carne. Quando aquele que está vivo, ele morre espiritualmente, a Atalia, que é a carne, ela quer tomar conta. Mas por que essa pessoa, vamos supor que Acasias fosse o espírito do homem? Acasias é o espírito do homem, ele está vivo, porque a Bíblia diz que nós somos vivificados por Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, conforme Efésios capítulo 2, mas Jesus nos ressuscitou, nos dando vida, e nosso espírito agora entende as coisas de Deus, porque nós estamos vivos. Por que você é crente? Porque você está vivo espiritualmente. Por que hoje você lê a Bíblia e entende? Porque você é vivo espiritualmente. Quando você era morto espiritual, você não entendia nada de crente, você não sabia nada de Jesus, falavam de Jesus, você dizia que era um mito, falava da Bíblia, você dizia que era escrito pelo homem, você não entendia nada, porque você estava morto espiritual. Mas um dia Deus ressuscita o teu espírito, e você começa então a compreender as coisas de Deus. Mas vamos supor que esse Acasias é o espírito do homem que está vivificado, mas o espírito do homem é vivificado, tomando conselho com a carne, tomando conselho com a alma, ele logo vai morrer. Vai acontecer como Acasias. Acasias reinou 1 ano só. Em todo o seu reinado foi de 1 ano só. Ele foi coroado rei, e 1 ano ele morreu. Ele foi colocado a coroa num dia, 1 ano depois, 365 dias depois, ele morreu. Aleluia. Por quê? Porque
que ele consultava das coisas de Deus com a sua carne. O espírito dele, em vez de ele procurar alguém que conhecia as coisas de Deus, ele procurava a carne. E a carne chamada Thalia dizia: olha, essa coisa de doutrina não é de Deus. Essas coisas aí de não se misturar com o mundo, isso aí é coisa do passado. A Thalia dava conselhos que não eram conselhos espirituais, porque a Thalia não podia dar conselhos espirituais, porque ela era filha do pecado. Ela era filha, aleluia, de Acabe, e era filha também de Jezabel, aleluia. E a nossa carne, ela não tem nada espiritual. A nossa vontade humana também é filha do pecado. Nós nascemos aqui do pó, somos filhos de Adão e Eva, e portanto temos dentro de nós um vírus chamado pecado. E tudo que é consultado na carne leva para a carne, e tudo que leva para a carne, a Bíblia diz que gera morte. E isso aconteceu com Acasias, porque ele não buscou em Deus, mas buscou na carne, aleluia, e morreu 1 ano depois do seu reinado. Glória a Deus. O espírito do homem que foi vivificado por Deus, ele precisa de alimento de Deus. Ele não precisa do alimento da carne. Ele não pode se consultar com carne. Ele não pode se consultar com o mundo. Ele não pode se consultar com nada. A única coisa que o espírito do humano se alimenta é com as coisas de Deus. E Acasias significa o espírito humano, mas ele se consultava com a carne. O pastor dizia assim: olha, vamos fazer uma consagração de 2 dias em retiro. Ele consultava a carne. Como é que tu está aí, carne velha? Não, esse negócio de jejum de 2 dias, faz 1 dia só. É isso aí, ó, esse negócio aí do Ministério de Restauração está se consagrando e indo para retiro. Isso é só para aparecer, só para depois ficarem falando por que fazem jejum e oração. A carne, a carne dando palpite. A Thalia velha dizendo para Acasias: olha, meu filho, faz o seguinte, faz que nem o teu pai fazia, faz que nem o Adão, faz que nem a Eva, faz que nem o Acabe, faz que nem o Jezabel. Pode ser crente, mas ser light, não precisa ser tão duro. Pode ser crente, mas pode ter uma televisãozinha lá, não faz mal. Olha só o Jornal Nacional, olha desenho. Vai lá, não precisa esse negócio aí. Olha, a Thalia dando conselho para a carne, para Acasias. A Thalia, que era a carne, dando conselho para o espírito humano, que era o Acasias. Quantos anos ficou ele no reinado, irmãos? Quantos anos? 1 ano. Sabe o que isso significa? Que um crente, que Deus traz ele para a igreja, vivifica ele, e ele começa na igreja, mas a carne ele não mata, ele não crucifica, ele não coloca debaixo dos pés, ele fica 1 ano. Daí se desvia? Não, até não se desvia. Mas daí eles fazem assim: eu vou lá para outra aqui, ó, porque lá pode. Vou para outra lá, porque lá pode. A igreja também, falam de Jesus também, tudo igual. É tudo igual. Fica 1 ano só no meio daqueles que são espirituais, porque morre, vão para outro lugar e diz: eu continuo servindo a Deus. Claro que continua, mas está morto. Tudo que é coisa espiritual que surgiu lá, ele não vai aceitar. E como ele está numa igreja mundana, ele troca para uma igreja mundana, não tem perigo nenhum de um pastor ou de um obreiro dizer assim: irmão, temos que jejuar. Não tem perigo nenhum. Vai ter perigo do pastor dizer assim: irmãos, me convida para o churrasco. Irmãos, eu vou lá na tua casa tomar chimarrão, comer carne. Irmãos, eu vou lá tomar Coca-Cola contigo. Irmãos, eu vou lá comer bolacha. Irmãos, eu vou comer, eu vou beber. Só isso. Isso tudo agrada a Thalia. É isso que a Thalia queria. E o Acasias foi fazendo o que a Thalia queria. O Acasias perguntava: o que eu vou fazer, mãe? Faz assim no reino. E ele fazia. Durou 1 ano, ele morreu. O crente que não é vivificado por Deus, é pouco tempo ele morre. Pode não se desviar da igreja, mas ele se desvia da vontade de Deus. Ele pode você encontrar ele que fica na mão, outra indo para outra igreja, você vai dizer: continua crente. Claro, continua crente, mas não é só ser crente. Nós não estamos aqui para ser crente, nós estamos aqui para ser salvo, não é? Porque se nós estivéssemos aqui só para ser crente, o diabo também crê, Bíblia diz. Ele é crente também. Eu não quero ser só crente, eu quero
para ser salvo. E para ser salvo nós precisamos de coisas espirituais. A carne, a Thalia, a velha vai dizer, não para com isso, não vai para lá, não jejua, não ora. O que está fazendo? Não, estou quebrando a televisão, não quebra, olha a novela da Fonte agora. A Thalia. Se o Acasias ficar dando ouvido, só que ele vai morrer. Ele morreu. Deu um ano e ele morreu. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que seu filho, o filho de Acasias, foi salvo. Foi salvo por Jeozeba. Nome feio, né? Parece nome de fruta. Jeozeba. A Jeozeba salvou aquela criança. Sabe o que significa Jeozeba? É a religiosidade. Sabe aquela pessoa que às vezes vai embora da igreja, mas ela continua dentro dela assim, uma religiosidade, ela passa na frente de uma igreja, sabe que ali tem Deus, né? Ela está desviada. Morreu porque deu ouvido para a carne. Mas ela tem uma certa religiosidade. Quantas vezes a gente ouviu testemunho de pessoas que estavam desviadas e iam em casas de cartomante ou de búzios e coisas assim, e a mulher lá, aquela bruxa, ia fazer coisa assim de não consigo ver, a única coisa que eu vejo é uma luz muito fraca. E aquela pessoa diz assim, tu era um crente, né? Certo, desviado. Dá pra ver porque tem uma luz em ti, é fraquinha, mas ainda tem. O Joás, que é a semente divina que não morreu, foi guardada pela religiosidade, que é a Jeozeba. Para não morrer de todo, Deus não deixa nós morrer de todo. Você pode ver que um desviado ele vai, já vira para lá e vira para cá, daqui a pouco ele dá de encontro para a igreja de novo. O desviado é uma coisa muito séria. Eu nunca fui desviado. Depois eu aceitei Jesus, 21 anos, estou aí na casa do Senhor e glória a Deus. Mas o desviado a gente sabe. Ele está indo para um lugar e daqui a pouco encontra um crente. Hoje a minha esposa estava vindo do posto de saúde e ela foi para um outro trajeto que ela nunca tinha ido. E não fazer outro trajeto, veio um rapaz assim, contra ela assim, e disse, a senhora é crente? Ela disse, sou. Dá para ver. Coisa boa, né, irmãos? Quando dá para ver, não é? Coisa boa quando dá para ver. Aleluia. Dá para ver. E eu sou desviado, vê o que Deus faz, né? Deus faz mudar uma rota para encontrar com o desviado. É assim. Eu sou desviado. E começou a falar com ela e ele começou a chorar. Começou a chorar. Eu estava em casa orando, pedindo para Deus uma chance. Mas se eu quero ir para a igreja, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para uma igreja assim certo, assim, mencionando, assim, certinho, assim, coisa boa. É religiosidade. Não morreu de todo. Por quê? Porque a Jeozeba guardou ele. Guardou a sementinha. Morreu o Acasias, mas está o Joás ali. É pequenininho, mas está crescendo. Jeozeba significa religiosidade, está ali, né? Olha, tu sabe que o negócio é com Deus, sabe que se tu morrer tu vai para o inferno, né? O desviado tem sempre aquele temor, né? Dá um trovão lá no lado e já olha para aquele lado, fica a igreja, se der de novo ele já corre, porque eu tenho que me consertar com Deus, não está fácil o negócio, e ele vai, aleluia. E ele então foi furtado e levado para o sacerdote. Acasias, filho de Acasias, esse Joás, né? Furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara. A Jeozeba pegou ele e levou para a recâmara. Ele e a sua ama. Sabe quem é a ama do ser humano? É a consciência. Quem não tem consciência? Quando nós não temos Deus, nós temos algo que nos ajuda, que acende aquele sinal amarelo na nossa vida. Tu vai dar o passo e acende. Não pode. Calma aí, não vai. Então esse moço, esse jovem, foi guardado ele e a sua consciência. Ele tinha que ter consciência que ele tinha um Deus. Ele tinha que ter consciência que ele tinha que assumir a responsabilidade do Pai. Ele tinha que ter consciência que ele tinha que tomar o reino de novo. Ele tinha consciência que ele tinha que vivificar novamente o reinado de Israel.
Aleluia. E ele estava lá e ficou escondido por 6 anos na casa do Senhor, e Atalia reinava sobre o país. Só que depois de 6 anos, como eu disse, a Bíblia então nos mostra que o sacerdote Joiada fez um levante. Quem é o sacerdote Joiada na nossa vida? É o Espírito Santo, porque é só ele para nos levantar. Ele fez um levante, diz assim, vamos lá, Joás, vamos lá, porque o teu reinado vai começar aí agora. Aleluia. O Espírito Santo, ele vem sobre a vida nossa, vem sobre a vida daquele que está desviado, vem sobre a vida daquele que está mais ou menos, e diz assim, está na hora de levantar. Chega de ficar aí sendo levado pela consciência, sendo levado pela religiosidade. Tu tem que nascer de novo, tu tem que voltar ativa, tu tem que ser espiritual, tu tem que conhecer as coisas de Deus, tu tem que sair e mostrar que tu está vivo. E a Bíblia diz então que o Joiada levantou a esse moço e colocou ele como rei. Aleluia. E lá estava com 12 anos Joás reinando novamente e trazendo um futuro brilhante para a vida, aleluia, e para o povo de Israel. Assim somos nós, aleluia. Nós podemos também ter umas fraquezas, nós também podemos ter alguma fraquejada, alguma coisa que está nos levando para o lado errado, alguma coisa que a consciência já não está nos acusando, alguma coisa que a religiosidade já não está nos afetando, mas tem o Joiada, aleluia, tem o sacerdote, tem aquele que está de olho em nós, que está nos cuidando, aleluia, que o seu compromisso é zelar por nós, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que uma das características do Espírito Santo é ser consolador, é estar conosco, é ser um paracleto. Paracleto no grego significa, aleluia, o outro, aleluia, ou seja, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei outro. O Espírito Santo é o outro, o Espírito Santo é Jesus ali conosco, que nos levanta, que nos dá força, que nos faz entender as coisas espirituais, que nos faz ter força para ir jejuar, que nos faz ter força de orar, que nos faz ter força de obedecer a Bíblia, que nos faz ter força de vir na ceia, que nos faz ter força de cantar no coral, que nos faz ter força para ir evangelizar, que nos faz ter força, que nos levanta. É o Espírito Santo, e ele está aqui nesta noite. E se você está cansado, se você está triste, se você está angustiado, se você está desviado, se você está vaziado, se você está como estiver, hoje o Espírito Santo te levanta, hoje o Espírito Santo te levanta, porque ele é o sacerdote Joiada, ele é do templo, ele é da casa de Deus, ele é enviado por Deus, e ele está aqui para levantar-nos, para animar-nos, para seguirmos viagem, porque, meus irmãos, nós temos que chegar no céu. Sabe qual é o resultado se Joás não fosse guardado? Deus não cumpriria a promessa que ele fez para Davi, que no trono de Davi sentaria sempre um da sua descendência. E se morresse Joás, ficaria só os filhos da Atalia que talvez casaria com um desviado do Baal, e não teria mais descendente de Davi. E não tendo descendente de Davi, da onde viria o Messias? Da onde nasceria Jesus? Se a Bíblia diz que Jesus, o Messias, nasceria da tribo de Davi, ou melhor, do reinado de Davi, ele seria filho de Davi. Então o resultado seria drástico. E assim o resultado também, se o Espírito Santo não estivesse em nós. Se o Espírito Santo não nos ajudar, o resultado é catastrófico. O resultado é tremendamente ruim. Porque nós vamos continuar nessa terra, vamos viver como somos sendo crente, vamos viver como religioso, mas nós não vamos conseguir chegar no céu. Porque quem conduz o crente para o céu é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz assim, ó, isso aqui é minha palavra, meu filho. Tu viu, tu leu, já leu, olha que eu estou tirando. Não pode andar desse jeito. O Espírito Santo vai nos fazendo entender as coisas. O Espírito Santo vai dizendo assim, olha meu filho, está na hora de você jejuar. Olha meu filho, está na hora de dobrar o joelho para te orar. O Espírito Santo ele vai nos guiando, vai nos dando a mão e vai nos conduzindo. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, se nós não tivéssemos esse querido amigo, nós não estaríamos aqui hoje. Mas nós temos. Quem tem o Espírito Santo? Fique de pé, fique de pé. Você que tem o Espírito Santo, fique de pé. Dá glória a Deus, porque o Espírito Santo comunica no teu coração. Pastor, como é que eu
Espírito Santo está em mim. É fácil. Quando pregamos a palavra de Deus, você sente uma ardência no coração. É Ele. Quando é pregado a palavra de Deus e você começa a chorar, é Ele. Quando você ouve um hino sendo cantado, aleluia, e a pessoa que canta tem unção do Espírito, o mesmo Espírito que está nela, comunica no teu Espírito a mesma unção, você chora, é Ele, é o Espírito Santo, é o Joiada que está te conduzindo, é o Joiada que está te guardando, Ele te guarda no templo, Ele não te guarda em outro lugar, Ele te guarda na igreja, Ele te guarda na casa do Senhor, e Ele está aqui hoje. Se você está fraco, aleluia, veja que Joás, ele era pequeno, Joás ele não podia se conduzir sozinho, Joás ele tinha 6 anos de idade, aleluia, ele precisava de uma ama para amamentá-lo, ele precisava de uma ama para trocar a fralda dele, ele precisava de uma ama para dar alimentação para ele, aleluia, e ele precisava de Joiada para dar orientação espiritual, aleluia. Assim nós, por mais crentes que nós somos, por mais velhos da fé que nós somos, sempre precisamos de Joiada, sempre precisamos do Espírito Santo. Não existe tempo de crente que nos faça melhor, aleluia. Nós só adquirimos uma barragem, mas se nós deixar, viramos um caco, como tem muitos cacos por aí, aleluia, viramos, aleluia, muitos obreiros, aleluia, fraudulentos, como tem por aí, muitos obreiros que batem no peito e dizem assim: eu tenho 50 anos de fé, mas quando ele começou a sua fé, ele orava e jejuava, hoje ele só come e vive na engorda que lhe porco, aleluia. Mas quem tem o Espírito Santo não é tempo de fé, é sim o Espírito que lhe alimenta, é o Espírito que lhe conduz, é o Espírito que vai avivando, é o Espírito que vai animando, é o Espírito Santo que vai levando para o céu. O joiado espiritual está aqui, o joiado espiritual está aqui, ele te trouxe de novo para o templo, onde você fica bem guardado. É aqui que nós nos guardamos, é aqui que Deus nos abençoa, aleluia. Muitos crentes não dão valor a vir na casa de Deus. Eu conheço pessoas que dão mais valor, aleluia, para a oração feita dentro da casa dela. Ela chegava a dizer assim, eu já ouvi isso, crente dizer assim: vale mais a minha oração aqui com a minha filha, com o meu filho, aqui dentro da minha casa, do que muitos cultos onde eu vou, aleluia. É porque não tem joiada, porque quem tem joiada, aleluia, joiada traz para o templo, o Espírito Santo traz para a igreja, porque aqui é o lugar de adorá-lo, aqui é o lugar da comunhão dos crentes, aqui é o lugar de adoração. Quantos já estão sentindo joiada aí? Quantos já estão sendo abraçados pelo joiada aí? Quantos já sentem o Espírito Santo aí? Aleluia! Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha. Eu não quero ninguém com o olho aberto, eu não quero ninguém com o olho aberto. Fecha os olhos, fecha os olhos em nome de Jesus. Fecha os olhos, aleluia, porque o joiada vai te abraçar de novo. O joiada espiritual, o Espírito Santo, ele vai te abraçar de novo. Isso. Eu estou vendo aí, irmãos e irmãs, eu estou sentindo a presença dele. Olha aí, é joiada abraçando, é joiada. Ele está passeando aí. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui. Ele está te abraçando. Você que está fraco, ele diz: eu te animo, eu te fortaleço. Aleluia. Você que está desanimando, ele vai dizer: não, eu vim aqui para te levantar. Não importa, aleluia, a tua condição, não importa o quanto tu é fraco, não importa o quanto tu é pecador. Eu sou joiada na tua vida, eu sou o Espírito Santo na tua vida. Eu vim para te consolar, eu vim para te animar, eu vim para te fortalecer. Oh, glória, adore ele, aleluia, adore ele. Joiada está aí, adore o Senhor, adore o Espírito Santo, adore Jesus, na beleza da sua santidade, aleluia. Irmão Sérgio vai estar cantando um corinho aí, aleluia, conosco, um corinho de adoração, enquanto nós adoramos. O Espírito Santo está aqui, aleluia. Convide ele: olha, venha sobre mim, me ajude, eu sou pobre, lembra-te que eu sou pó, já dizia o profeta, lembra-te que eu sou apenas pó. Se eu estou de pé, é porque o Senhor está me conduzindo. Se eu estou de pé, é porque o Senhor tem me segurado. Se eu estou de pé, é porque o Senhor me guia nessa caminhada. Glória. Se você quer, aleluia, uma presença mais forte do Espírito Santo, se você quer